Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos meditar com a leitura de Oséias, capítulos 12 e 13, caminhando para o finalzinho da leitura desse livro com uma mensagem tão pessoal e tão humana da parte de Deus, inclusive contando com o próprio servo do Senhor, o santo profeta Oséias, para, a partir da sua família, profetizar sobre o seu povo. Esses dois capítulos, concluindo a mensagem de acusação do profeta, servem também como um chamado ao arrependimento. E amanhã, ao concluirmos esse livro com a leitura do capítulo 14, nós vamos ver as promessas das bênçãos, dos benefícios que o arrependimento tem para nós como povo de Deus. Quando nós ouvimos as palavras de Deus, voltamos os nossos corações para Ele, nós vamos receber também das suas bênçãos. Oséias profetiza de forma muito humana e pessoal, inclusive falando da história da sua própria família e do seu próprio povo. Nós vamos ver como nesses dois capítulos são como poemas em que o Senhor Deus ministra através do profeta Oséias para lembrar da história do povo de Israel como uma família, que foi formada a partir de Abraão, de Isaac, especialmente Jacó, que é mencionado nesse texto como alguém que começou com as suas falhas, com os seus erros, mas se voltou para Deus, decidiu perseguir a bênção de Deus. E assim Oséias chama também o povo, mesmo perdido no seu orgulho, na sua idolatria, a algum momento parar aquele ciclo de pecado, de estar fora dos caminhos do Senhor e se voltar para o seu Deus. Então vamos ler hoje Oséias 12 e 13, são dois capítulos bem curtinhos, duas pequenas poesias proféticas, e ao final eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pelas nossas famílias. Amém. Vamos orar então, pedir ao Senhor entendimento, que possa ser um tempo devocional, onde nós recebemos dele tudo aquilo que ele tem para nós. Amém, assim Pai, seja. obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, obrigado por esse novo dia, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, fale conosco, dai-nos entendimento e ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Oséias 12. Na verdade, esse capítulo no original começa no último verso do capítulo 11. Oséias 11, 12 diz: Efraim me cercou de mentiras e o povo de Israel de engano. Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. E no capítulo 12 diz: Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento leste o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Esse é o contexto em que o profeta Oséias, como vários servos do Senhor, profetas, viveram, chamando o povo de volta ao arrependimento, porque a prática deles, algo que tinha se tornado cultura para o povo de Israel, era a prática da mentira, do engano e da violência. Faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá. Ele castigará Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão, e em seu vigor lutou contra Deus. Ele lutou com o anjo e venceu, chorou e implorou o seu favor. Ele encontrou em Betel e ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o nome pelo qual ele é lembrado. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Chamado lindo. Confie sempre no seu Deus. Voltando para Ele, nós podemos viver uma vida de lealdade e de justiça, com confiança em Deus. Verso 7 diz: Um comerciante usa balanças desonestas nas mãos e ama a extorsão. Efraim orgulha-se e exclama: Como fiquei rico e abastado! Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, que desde a terra do Egito eu os farei voltar a morar em tendas, como no dia das suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhe muitas visões, por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, o seu povo não vale nada.
Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras em um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã, lembrando novamente a história do patriarca, desde a origem do povo de Israel. Israel trabalhou para obter uma mulher e por ela cuidou de ovelhas. O Senhor, por meio de um profeta, fez Israel subir do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente provocou a sua ira. O seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Quando Efraim falava, os homens tremiam, e ele era exaltado em Israel. Mas tornou-se culpado da adoração a Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais. Com a sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obra de artesãos. Dizem desse povo, os homens que sacrificam beijam os ídolos, feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que um redemoinho é levada de uma eira, como fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Observe que no meio da acusação por causa das falhas morais do povo, Deus insiste em revelar o seu caráter e o seu coração como Salvador, aquele que estaria para cuidar do seu povo, para dar livramento, para trazer provisões, e diz que não há outro. A verdade que Israel precisava reconhecer e assim se voltar para o Senhor é que o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, é o único Deus que pode nos dar satisfação, vida abundante e os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Ele diz: eu conheci vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e se esqueciam de mim. Por isso virei sobre eles como um leopardo, fiquei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como um leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei para salvá-lo em todas as suas cidades? E onde estão os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei a você um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A iniquidade de Efraim está acumulada. Os seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher de trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei das garras do Sheol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó Sheol, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento leste virá da parte do Senhor, soprando do deserto, a sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, os seus pequeninos serão pisados e despedaçados. As suas mulheres grávidas terão o ventre rasgado. Amanhã nós vamos ler Oséias 14, concluindo esse livro de Oséias, mostrando que se esse chamado do profeta ao arrependimento, ao povo se voltar para Deus, fosse atendido, quais seriam as bênçãos para eles. É curioso como esse texto ele foi escrito em forma de poesia pelo profeta Oséias, mescla a revelação do coração de Deus, as suas virtudes, os seus propósitos, com a natureza do povo. O povo de Israel aqui, tanto revelando o próprio povo de Israel como a natureza humana em si, que é falha, que é pecaminosa,
pecaminosa, e não importa as nossas obras, os nossos trabalhos, as nossas alianças, relacionamentos, nada disso pode nos trazer salvação, nada disso pode nos trazer satisfação na vida, senão o nosso relacionamento com Deus, que nos criou para a sua própria glória e que nos criou para vivermos aquilo que Ele já tem preparado para nós desde a eternidade. Então, o chamado do profeta Oséias é para nós deixarmos esses caminhos tortuosos e nos voltarmos para o Senhor. Qual outro Salvador? Qual outra fonte de satisfação senão o Senhor? Sim, e mostra esse texto também o coração do homem, que quando está na dificuldade, eles buscam ajuda no Senhor, porque sabe que Ele é uma fonte de ajuda, mas na hora da prosperidade que o próprio Senhor dá ao povo, o povo se afasta, vão viver os seus próprios caminhos e muitas vezes buscam satisfação naquilo que não é satisfação, buscam adorar coisas que não deveriam ser adoradas, assim como os ídolos que homens com inteligência, fala que os homens com inteligência faziam esses ídolos de metal, esculpidas. Então, tudo isso usando aquilo que é bênção do Senhor, aquilo que é talento de Deus, aquilo que é tudo presente da obra do nosso Criador, para usar para o mal. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos clamar sim a Deus na hora da dificuldade, na hora do aperto, nós clamamos a Ele e Ele nos dá livramento, mas principalmente quando Deus vem, nos abençoa, prospera a nossa família, que nós possamos continuar olhando para Ele, continuar reconhecendo que tudo aquilo que nós e a nossa família temos de bênção, de coisas boas na nossa vida, isso vem, é obra do Senhor, é presente de Deus, é graça, é favor, é dom, é talento que Ele mesmo dá a nós. Amém. Queremos orar então pela sua vida e pela sua família. Vamos colocar nossos familiares, nossas causas de oração diante do Senhor. E eu e a Rafa queremos em fé concordar com você agora. Coloque também seus motivos de ações de graças, seu coração arrependido, o que você deseja mais de Deus. Jacó é mostrado nesses 2 capítulos como exemplo de uma pessoa que iniciou, mesmo na sua caminhada com Deus, de forma tão falha, tão errônea, mas a cada dia ele lutou, ele se esforçou, não para o seu próprio trabalho resultar em bênçãos para ele, mas ele se esforçou para conhecer o Senhor. O exemplo de quando Jacó luta com Deus é tão forte, porque Jacó estava dizendo ao anjo que ali o próprio Senhor, não importa o que as pessoas pensam ou falam de mim, não importa o meu passado, Jacó estava determinado, não importa nada, eu quero conhecer o Senhor e eu quero a sua bênção. Amém. Vamos orar também. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor leal e pelo privilégio de, através das Escrituras Sagradas, podermos conhecer mais o seu coração, das verdades, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, o seu chamado para nós e nossas famílias. Entregamos ao Senhor nossos corações rendidos e decididos a te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como o profeta Oséias nos chama. Pedimos hoje especialmente uma bênção, Pai, de arrependimento, de mudança na nossa mentalidade, no nosso coração, mesmo em áreas e hábitos em que nós já estamos tão consolidados devido a heranças que recebemos de nossos familiares ou de nossas instituições religiosas ou da formação cultural que temos, nós te damos liberdade, Espírito Santo, para vir nas nossas vidas e nas nossas famílias, mudando o que for necessário, retirando todo apego daquilo que não provém do Senhor e nos dando novidade de vida, uma mentalidade renovada na Tua presença, na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e cumpra para conosco o Teu bom propósito. Livra-nos, Pai, do temor de homens, da confiança nos nossos próprios relacionamentos ou esforços. E nós te pedimos, meu Deus, volta os nossos corações para confiarmos no Senhor e a cada dia das nossas vidas nos dedicarmos a escolher a Tua bênção, escolher estar na Tua presença, viver para a Tua glória e nada mais. Eu e a Rafa também oramos por todos os motivos de oração específicos e nomes que agora são apresentados em oração, pedindo que o Senhor contemple cada um na sua necessidade e responda a cada um, Pai, de acordo com a realidade de cada homem, de cada mulher que estão agora orando conosco, representando assim a sua família. Abençoamos essas pessoas, Pai, cada um que ora conosco agora, nós abençoamos declarando bênçãos de paz, de saúde abundante e a salvação que vem do Senhor, de acordo com a necessidade de cada um. Declaramos a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano e que guarda as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Que assim seja, Te damos graças, Pai,
Em oramos com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, Sim. sua família. E nós voltamos amanhã para finalizar o livro de Oséias, declarar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, talvez até renovar os nossos votos Sim, com de certeza. compromisso com o Senhor, que seja um tempo especial. Então, nos vemos amanhã e que Deus abençoe muito a sua vida. Assim seja. Deus os abençoe, nós amamos vocês. Um abraço.